Oi, gente, tudo bem? A gente demorou um minuto para entrar, mas a gente está no horário ainda. A Juliana está aqui. Juliana trabalha comigo na Oncoclínica e no CEOL, no Centro de Excelência de Oncologia, na Barra. A gente hoje vai falar sobre câncer de pulmão, mais uma live. Lembrando para vocês que eu estou tentando sempre manter o horário fixo, eu ainda não consegui, mas eu juro que eu vou conseguir. Eu tô entrando de férias na quinta-feira e eu volto dia 22. Nesse período, a partir de amanhã, eu vou ter um post pedindo para vocês enviarem suas dúvidas. Então, no post, põe todas as dúvidas que vocês tiverem, que eu vou me organizar para fazer esses posts respondendo as dúvidas de vocês nesse período. A gente vai começar, sempre eu tento começar na hora, e a gente vai falar sobre câncer de pulmão. Eu pedi para a Juliana me ajudar, porque a Juliana na clínica faz bastante câncer de pulmão, atende bastante paciente. E eu tive na ASCO também com ela, minha companheira de viagem. E a gente não consegue, a ASCO é muito grande, não dá pra gente assistir todos os tipos de aula, de todos os tipos de tumor. Então eu fiquei mais na mama, em oncologia integrativa, às vezes câncer de colo, alguma coisa ginecológica, mas a Juliana ficou muito tempo lá no pulmão, além das outras coisas que ela viu, então eu convidei a Ju para fazer parte. Ju, obrigada por ter aceito o convite. Poxa, muito obrigada por me convidar. Nossa, que honra! A gente se diverte muito, então às vezes quando a gente vai falar alguma coisa, vocês vão ver, vocês vão se divertir. A Ju é ótima. A Ju, ela fala numa linguagem super fácil de entender, então aproveita para tirar dúvida, aproveita para perguntar. Vamos começar aqui a falar um pouquinho de câncer de pulmão. Ju, como é que tá o câncer de pulmão assim no mundo? É muita gente que tem, igual mama, é menos? Como é que é? Fala aqui um pouquinho pra gente. Na verdade, Sabrina, no mundo, o câncer de pulmão é o câncer mais incidente, né? O que mais tem e é o que mais mata. Então, no mundo e nos Estados Unidos é o que mais mata disparado. No Brasil, a gente tem o câncer de mama, que temos mais e morrem mais pessoas com câncer de mama, mas o câncer de pulmão no Brasil é o segundo mais comum em homens e o quarto mais comum em mulheres. E dá uma média assim de 30 mil casos por ano. Entendi. Mas assim, a gente fala muito de cigarro e câncer de pulmão, né? O cigarro é o principal fator de risco? Tem alguma outra causa pro câncer de pulmão? Como é que é? Bom, o câncer de pulmão tem um grande vilão e assim, todo mundo ouve falar, então já é uma mudança de mentalidade a gente ouvir falar e saber que o tabagismo é um fator de risco importante, até porque inicialmente fumar causava 80% dos casos de câncer de pulmão. Hoje tem uma tendência de diminuir, até porque no Brasil a gente tem uma política importante de saúde pública para diminuir o tabagismo. Então a gente não pode mais fumar em lugar fechado, o que ajuda a pessoa que fuma a diminuir o cigarro, porque se ela tá num lugar fechado ela não pode fumar, e ela não faz com que outra pessoa, tal do tabagismo passivo, a outra pessoa fume junto com ela. Então, essa política, que a princípio é absurdo, ajuda muito a gente que não fuma e ajuda as pessoas que fumavam ou que fumam ainda a diminuírem a quantidade de cigarro, diminuindo o risco de câncer de pulmão. Mas tem outros fatores de risco, calma. A gente sabe que o asbesto, né? Asbesto que em novembro do ano passado foi proibido no Brasil, o que é um grande ganho para o Brasil, porque vários países desenvolvidos já baniram o asbesto desde 2003, tirando os Estados Unidos, que está em discussão, mas não acho que vai ser banido nos Estados Unidos. Mas é uma grande causa, né, de câncer de pulmão, de câncer da pleura, que é aquela camada que reveste o pulmão. Mas asbesto a gente encontra onde? É o quê? Alguma profissão que está relacionada? Alguma atividade que tem contato? É um material que a gente usava para fazer telha, por exemplo. Entendi. Que a gente usava no cimento, por exemplo. Entendi. Então era um material que a gente tinha muito contato, principalmente o trabalhador que monta casas, que monta telhados. Ele tinha muito contato e tem muito risco, porque é um pó muito fininho, que a gente consegue aspirar facilmente. Entendi. A gente tem que lembrar que raio-x e tomografia aumentam o risco de câncer, mas lembrar que tem risco e benefício. Se o paciente está sendo investigado por uma doença, ele tem que fazer tomografia, ele tem que fazer raio-x, mas
risco-benefício. É óbvio que a gente não deve ficar fazendo exames. As pacientes às vezes perguntam, mas doutora, eu vou fazer exame, aí eu vou ter câncer de outra coisa, porque tem radiação do aparelho. Então tem que pesar isso, né? Tem que sempre pesar. Não é pra fazer raio-x, né, a cada 2 dias, mas poxa, eu tenho uma indicação de fazer um raio-x, eu tenho que fazer uma mamografia porque eu sou mulher, tenho mais de 40 anos, então tem que fazer. A gente sabe que o risco de ter um câncer pela radiação é menor do que o benefício que a gente tem de procurar a doença, da gente tratar uma doença, da gente procurar um câncer de mama, né? Assim, então a gente falou aqui do cigarro, falou das asbesto, só tecendo um comentário que, falando da ASCO, né, eu assisti uma aula na ASCO que falou que em um estudo que no estado dos Estados Unidos eles dobraram o valor do cigarro em determinado período de tempo, e nesse período teve uma diminuição incrível de morte e de doenças em geral, não só câncer de pulmão, como hipertensão, algumas outras doenças que estão relacionadas. Então, fico alerta, gente, o cigarro aí tem um papel importante, e quanto mais a gente evitar, e esses lives que eu faço, essa divulgação que a gente fala, é até uma forma de todo mundo ir batalhar frente ao governo, né? Tomar providência para isso, porque todo mundo junto a gente consegue cobrar mais coisa e consegue lutar para a gente conseguir um controle melhor e evitar doenças como câncer de pulmão. Aproveito só para falar que uma das políticas que a gente tem no Brasil para coibir, né, para inibir que as pessoas fumem, é justamente taxar o cigarro. Isso. O cigarro é sobretaxado no Brasil para justamente ser caro e evitar e tentar coibir que as pessoas fumem, né, que as pessoas usem cigarro. Até porque o câncer de pulmão é uma das complicações do cigarro. A gente sabe que infarto está relacionado ao cigarro. Isso. A gente já sabe que AVC está relacionado ao cigarro. A gente já sabe que câncer de colo e reto. A gente sabe que vários cânceres, câncer de bexiga, cabeça e pescoço, né, todos têm relação. Bacana. Mas aí vem a pergunta logo na sequência, né? Tem algum exame que eu possa fazer para saber se eu tenho câncer de pulmão? Eu tenho que fazer exame toda hora? Como é que faz? Tem alguma rotina para a gente poder investigar? Então, diferente de câncer de mama, a gente ainda não tem um exame de rastreio bem estabelecido. A gente está estudando, né? Como tudo na oncologia, como tudo na medicina, a gente está estudando e tentando achar um exame que seja muito bom para detectar o câncer de pulmão cedo, quando ele é curável, né? Quando a gente pode tratar mais facilmente. Mas ele também não pode causar muita ansiedade, ele não pode atrapalhar muito a vida da pessoa e nem piorar o risco de outras doenças. A gente vem estudando a tomografia de baixa dose, né, em que dá radiação em baixinha dose, paciente anualmente. Foi um estudo grande até, mas que a gente viu também que a quantidade de nódulos que não eram câncer, que foram detectados e que causaram transtorno para o paciente. Imagina a ansiedade de você falar, meu Deus, eu tô com câncer. Uma coisa é se a gente tem uma pequena parcela da população que vai ter que passar por esse sofrimento, esse estresse, para descobrir que não é nada. O outro problema é quando o exame é tão bom que eu vou fazer muita gente passar por esse estresse. Então ele não é bom o suficiente. Ele pode até diminuir a mortalidade, mas olha quanto dano eu causei para tanto paciente. Se 30% dos pacientes que eu faço o exame tem um exame positivo e mais de 90% desses exames positivos não são de verdade positivos, talvez ele não vale a pena. Não é um bom exame. As pessoas perguntam do exame de sangue. Várias pessoas me perguntam isso no consultório. Doutora, não tem exame de sangue em que eu possa diagnosticar o câncer? Ainda não. Tá? Ainda não. A gente está evoluindo, a gente consegue, em estudos, detectar células cancerígenas no sangue. Mas isso ainda é um paciente com doença muito avançada. Até tinha um estudo na ASCO que questionava isso, né? De vamos procurar células tumorais como screening, como rastreio, né, para achar os pacientes com câncer de pulmão. E os pacientes com estágio muito precoce, não foi muito eficaz esse exame. A gente encontrou os pacientes com estágio mais avançado, que a gente já encontraria com outros exames. Tá, então a gente não tem uma rotina, né, propriamente. Então, como é que a gente descobre que tem câncer de pulmão? A gente sente alguma coisa? Como é que a gente sente pra gente procurar o médico e começar essa investigação? Esse é um outro problema do câncer de pulmão. Os sintomas são muito vagos, de um modo geral. Eventualmente vai ter um paciente que vai fazer um raio-x com uma suspeita de pneumonia ou com uma suspeita de infecção pulmonar qualquer, por vírus, de qualquer causa, e vai achar um nódulo pulmonar. A gente vai ter aquele paciente que fez um exame porque está com uma dor abdominal e encontrou um nódulo pulmonar.
A gente vai ter paciente que vai estar mais cansado e que vai estar investigando um cansaço, ou investigando uma tosse que não melhora com nenhum remédio. Eventualmente o paciente perde peso. Muitos pacientes perdem muito peso e até eles chegarem, até começarem a suspeitar de câncer de pulmão, os sintomas costumam ser muito inespecíficos. Isso é um problema pra gente. E por isso que a gente gostaria tanto de ter um exame de rastreio, como pro câncer de mama. Entendi. É importante, eu acho, por exemplo, a gente tem muita ideia de que o câncer de pulmão, por exemplo, causa da tosse, né? Então, assim, às vezes o paciente fica com medo, tô tossindo muito, eu devo estar com câncer de pulmão, eu nem vou no médico, porque a doutora falou que todo mundo, a incidência de morte é muito grande. Então, assim, a maioria, por exemplo, de pacientes que tem tosse, que tem sintomas respiratórios, a maioria é outra coisa, gente, né? Pode ser tuberculose, que é uma doença que voltou a ter uma incidência crescente no Brasil, pode ser pneumonia, pode ser milhões de coisas. Então, tentar lembrar que é importante ir ao médico, sim. É importante quando você tem algum sintoma, né, de respiratório diferente, tem que ir ao médico e não colocar na cabeça que eu vou chegar lá e o médico vai falar pra mim que eu tenho câncer, não é verdade? Acho que assim, as pessoas têm tanto medo de ter um diagnóstico e que elas fogem do diagnóstico. Eu acho que assim, ter o diagnóstico é muito ruim, gera muita ansiedade, eu sei disso. Mas enquanto antes a gente diagnosticar é melhor. E como a Sabrina falou, a chance de ser uma outra doença é muito maior do que de ser câncer. A chance de ser tuberculose no Brasil, no Rio de Janeiro, é muito maior do que de ser câncer de pulmão. E tuberculose também é uma doença curável, né? A gente tem que tratar. Isso. A gente tem antibiótico, a gente tem tratamento, a gente tem que tratar. Até porque a gente não tratando tuberculose, ela pode ser pior do que ter um câncer. Isso, e ainda pode contagiar todas as pessoas que estão perto, né? Porque Pois é uma doença que é altamente contagiosa, né? Então, outra coisa que é importante, né, lembrar que a gente fala de diagnóstico precoce e todo mundo fala que pra gente batalhar, que câncer tem cura. Então, pulmão também, gente. Pulmão, quanto antes a gente diagnosticar, quanto mais cedo a gente for ao diagnóstico, maior a chance de cura, maior a chance do tratamento não ser tão agressivo, não é mesmo? Então, a gente tem que ir realmente em busca. Isso mesmo, se é um nódulo pequenininho, se estadiamento inicial, a gente tem só aquele nódulo, é uma cirurgia muito mais simples. Quanto mais avançado o tumor, maior é a cirurgia, mais complicado é o tratamento. Pacientes com tumores um pouco maiores ou que tem as ínguas acometidas, elas têm que receber quimioterapia. Alguns pacientes eles não vão poder operar e eles vão receber o tratamento com radioterapia, né? Às vezes com ou sem a quimioterapia associada, que a quimioterapia entra com a radioterapia para aumentar o poder da radioterapia, tá? Então a radioterapia em alguns pacientes vai ser indicado e vai ser um excelente tratamento, tá? A gente ainda é o tratamento padrão fazer a cirurgia, então na medida do possível a gente vai tentar fazer cirurgia. Isso. Então assim, lembrando sempre, quanto mais cedo, mais fácil tratar, mais alta chance de cura, gente. Mas e aí, vamos seguindo, né? A gente vem paciente, ele tá com tosse, ou ele tá com falta de ar, ou então tá com dor no peito, algum desses sintomas que a gente comentou, e aí ele chega no médico: doutora, eu tô com muita tosse, como é que é o caminho para ele fazer diagnóstico? Você falou da tomografia, falou do raio-x, sempre vai fazer tomografia, depois para fazer o diagnóstico, a tomografia fala que é câncer já, precisa fazer a biópsia que a gente fala tanto, como é que é? Como você falou recentemente na live de colo retal, a gente não dá diagnóstico de câncer sem biópsia, tá? Então, paciente que tá com tosse, que ele tá um pouco mais cansado, muitas das vezes a gente vai começar com raio-x, porque é um exame muito mais simples, né? E que expõe muito menos o paciente à radiação. Se o raio-x mostra uma lesão suspeita, se o raio-x me deixa na dúvida, eu vou encaminhar esse paciente para fazer uma tomografia, inicialmente de tórax. Entendo uma lesão no tórax, a gente vai ter que biopsiar. Como a gente pode biopsiar, Sabrina? Se for muito perto do trato respiratório, aqui da traqueia, for muito fácil de chegar com a broncoscopia. Broncoscopia é um aparelhinho que a gente entra por dentro da traqueia, com uma câmerazinha, e a gente consegue biopsiar em alguns casos em que o tumor está perto aqui da traqueia ou dos brônquios. Essa é uma opção e é uma ótima opção. Alguns pacientes a gente não consegue biopsiar por broncoscopia, a gente biopsia com um exame guiado por tomografia. Então o radiologista ele vai vendo a tomografia, vendo a localização do nódulo,
passa uma agulha e tira um pedaço daquele tumor pra gente saber o que que é. Como você falou, a gente só dá o diagnóstico de câncer quando a biópsia diz é câncer. Pode ter focinho de porco, pode ter cara de porco, mas ele só é porco se a gente tem a biópsia dizendo que é um porquinho. Aí eles vão lá, fazem a biópsia, que nada mais é do que tirar um pedaço desse tecido, que tá diferente nos exames, e aí ele olha lá no microscópio e aí ele diz, é câncer, não é câncer, né? E a partir daí a gente vê se pode operar, não opera, qual é o... Aí a gente faz os exames de estadiamento, né? A gente precisa ver onde está o câncer. Tá só ali? Tá espalhado para outros lugares? Câncer de pulmão, como a gente falou, ele tem poucos sintomas. Então, algumas vezes a gente vai encontrar em estágios mais avançados. Então, geralmente a gente faz tomografia de abdômen e pelve. A gente tem que, eventualmente, fazer tomografia de crânio, ressonância de crânio é o exame mais indicado. Algumas pessoas, a gente vai pedir PET, que eu não sei se você já explicou em alguma live. Isso é muito importante. Quem tá me vendo aqui, quem for ver esse vídeo, porque hoje... Mais uma vez teve a paciente chegando, né? E a primeira coisa ela me fala, bom dia, você vai me pedir um PET? Então, assim, a gente não pede PET pra todo mundo. PET não é um exame de rotina. Então, no pulmão, a gente pede... O que é PET? Conta pra gente, bom, né? PET... Eu ainda não falei, não fiz em live falando de PET. Eu vou fazer um post nessas próximas semanas, que eu vou estar de férias, vai ter post falando de PET, mas a Juliana já vai adiantar. O que é PET, Ju? É uma tomografia em que o marcador, né, o contraste, é feito com glicose, com açúcar marcado. Então, onde as células estão crescendo muito, estão proliferando muito, tem muito consumo de açúcar, ele vai brilhar, que a gente chama. E a gente pode ver locais em que tem aumento de metabolismo. O PET só brilha no câncer? Não, ele brilha em infecção também. Então, em doença inflamatória. Isso é o que a gente chama de falso positivo, tá? Que a gente fala assim, o PET dá muito falso positivo, é por isso. Então, não é um exame que vai dar o diagnóstico. Ele pode ajudar a gente a saber onde está brilhando mais pra gente, por exemplo, biopsiar aquele lugar que está brilhando mais. Nos ajudar, dar uma ideia mais ou menos aonde pode ter doença. Onde é mais sugestivo de ter doença, mas ele não é um exame diagnóstico, então, a gente depende da biópsia. Então, no pulmão também a gente não pede PET para todo mundo? Não, a gente não pede PET para todo mundo. A gente pode iniciar o estadiamento com tomografias e tá ótimo, é muito bom. Viu, gente? Ó, PET não é para todo mundo. E aí, depois fez a biópsia e veio o resultado, é câncer, e aí a gente vai ver se vai operar primeiro, se vai fazer químio e rádio primeiro, não é isso? Exatamente. Pelo estadiamento a gente vai escolher, né? Na verdade, toda escolha, todo o manejo de um paciente oncológico, ele é feito com um oncologista, com um cirurgião, com um radiologista. Tem que ter uma equipe multi por trás. Não tem jeito. Hoje a decisão não pode ser só do oncologista, não pode ser só do cirurgião. Essa discussão tem que ser multidisciplinar. Isso. E a gente ouve muito o paciente, porque quem vai passar pelo procedimento, quem vai passar pelo tratamento é o paciente. Eu posso indicar, eu posso orientar, mas se o paciente falar, eu não quero passar por uma cirurgia, ou eu não quero passar por esse tipo de tratamento, é uma escolha dele. E não é nada que a gente possa fazer contra, é uma escolha. E a gente tem direito de escolher. Quando a gente discute com um cirurgião, nós oncologistas, nós pensamos, poxa, será que para esse paciente ele vai se favorecer com a cirurgia, fazer uma cirurgia agressiva? A gente tem que pensar no estado do paciente, se o paciente está forte, se o paciente está fit, que a gente chama, a gente vai pensar no estadiamento, a gente vai pensar quantos anos o paciente tem, se ele tem outras doenças, porque a gente fala de fazer exercício físico e fala, a gente tem que estar forte, a gente tem que estar fit por estética, mas não é só por estética, porque um paciente forte, um paciente que tem um pulmão saudável, que não fumou, ele tem mais capacidade de fazer uma cirurgia, ou receber uma cirurgia maior. Façam exercício. Mais uma vez eu batendo nessa tecla. A gente sempre fala sobre isso. Sempre fala sobre isso. Assim, eu faço exercício sempre. A Juliana faz que ela me cansa, gente. Juliana, tá super fit. Então eu levo isso muito a sério, porque o ser saudável não é só você prevenir doenças, é você estar saudável para um momento ruim. Assim, quem trabalha em CTI sabe a diferença de você ter uma reserva pulmonar boa, de você tá forte, de você ter força muscular, isso faz muita diferença. Com certeza. Para aguentar um tratamento de quimioterapia, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. Então tá, a gente, para pulmão a gente pode fazer quimio e rádio antes da cirurgia. Ou substituir a cirurgia por quimio e radioterapia, uma excelente opção.
opção em alguns casos. O paciente que tem a doença avançada, em que a cirurgia teria que ser muito agressiva, a gente pode substituir a cirurgia pela quimio-radioterapia. O que a gente prefere, de um modo geral, é oferecer cirurgia para os nossos pacientes, tá? Mas, em alguns casos, a gente vai ter que substituir. Então, só para detalhar, né, assim, a gente quando faz esses exames, que a gente faz a tomografia, o raio-x, enfim, esses exames que a gente faz para o que a gente chama de estadiamento, né? A gente costuma classificar o câncer em estágios ou estadios, e isso pode ser estadio 1, 2, 3, 4. Um é quando o tumor é muito inicial, acho que na maioria das vezes nesses pacientes a gente faz só a cirurgia, ou principalmente cirurgia com ou sem rádio. Quando está um pouquinho maior a gente tem que fazer a quimioterapia depois, mas a princípio só para os pacientes com estágio bem avançado a gente não faz nem quimioterapia, só a cirurgia. Isso. E é ótimo. A gente costuma avaliar as ínguas, né, os linfonodos aqui no mediastino, e isso faz parte da cirurgia, de uma cirurgia bem feita. A gente tem que ver se tem comprometimento mais avançado. Alguns tumores eles podem ser pequenininhos, mas já podem ter enviado células para os gânglios um pouco mais distantes, né? Assim como no câncer de mama a gente avalia, no câncer de pulmão a gente também avalia. Lembrando só que eu acho que a gente também não falou isso, que o câncer de pulmão, nem todo tipo de câncer de pulmão tem o mesmo tratamento, porque tem vários subtipos, né? Quem acompanha a gente nas páginas, normalmente são pacientes que viveram a doença, tiveram contato, então eles têm, eu vi o nome escrito adenocarcinoma, eu vi o nome escrito epidermoide, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Tem alguma diferença, assim, que vale a pena falar em termos de tratamento, de diagnóstico? Tem muita diferença, muda todo o tratamento. Então vamos lá. Até algum tempinho atrás, não muito distante, a gente dizia que os tumores de pulmão eles eram pequenas células, com tumor agressivo, muito relacionado ao cigarro, e os não pequenas células. Com o passar dos anos, a gente foi vendo que os não pequenas células, na verdade, são vários tipos de câncer de pulmão. Então, a gente tem o adenocarcinoma, que alguns pacientes já ouviram falar, o carcinoma epidermoide, o adeno escamoso, essas variações, o grande células. A gente tem algumas variações. Dentro do adenocarcinoma, a gente tem algumas mutações driver, que a gente chama, que são mutações que causaram o câncer. Acho que até perguntaram na sua página sobre o EGFR. Isso. Então, a mutação do EGFR é a que a gente mais fala, né? Não é a mais comum, mas é a que a gente mais fala, porque a gente tem uma terapia-alvo, um tratamento, um medicamento oral que ataca essa mutação da EGFR e, assim, melhorou absurdamente o tratamento dos pacientes com adenocarcinoma e EGFR mutado. Mas lembrando que mudou o tratamento, por enquanto, nos pacientes com doença avançada, com doença já espalhada. Então, a gente tem a mutação da EGFR, a gente tem a translocação do ALK, a gente tem a mutação do ROS, em que a gente tem tratamento-alvo, em que a gente não precisa fazer quimioterapia, porque a gente pode oferecer terapia-alvo. Mas isso só quando a doença é avançada, Só não é quando a doença é todo avançada. paciente que tem o câncer de pulmão opera, todo mundo vai fazer terapia-alvo, Não, né? Não é ainda assim. não, a gente está estudando, a gente está tentando colocar a terapia-alvo mais precoce, mas até hoje a gente não achou benefício em colocar, porque os estudos não foram positivos, tá? Em colocar a terapia-alvo de forma mais precoce. Por enquanto, o lugar da terapia-alvo é na doença metastática. E tá? cada tipo de tumor, epidermoide, adenocarcinoma, cada um tem um perfilzinho diferente de tratamento e um tratamento direcionado de acordo com o que vier na biópsia, não é isso? Exatamente. Os pacientes adenocarcinoma podem ter essas mutações, tem mais riscos de ter a mutação. Os pacientes com adeno escamoso podem ter essas mutações também, e a gente oferecer terapia-alvo. Os câncer epidermoides, eles têm menos riscos de ter mutação, e até quando a gente acha a mutação, que é um caso raríssimo, a gente suspeita que tem um componente de adenocarcinoma. Uma coisa importante é que os pacientes que não fumam não vão ter câncer, isso não é uma verdade. Isso me perguntaram, eles mandaram por mensagem pra mim. Todo mundo que... Como é que pode? Eu tenho um amigo, acho até que perguntaram aqui nessas perguntas que estão subindo. Eu tive alguém que nunca fumou e teve câncer. Por que isso acontece? Como é que pode?
assim, não é uma regra, não é matemática. Eu não fumo, não vou ter câncer. Além disso, as pessoas que não fumam têm maior risco de terem essas mutações. Né? Então, quando a gente vê, hoje em dia a gente pede essas mutações para todo paciente com adenocarcinoma. Mas quando a gente vê um paciente jovem, mulher principalmente, ou asiático, que não fuma, a gente chama mais atenção. Nossa, esse paciente deve ter uma mutação drive. E esse é o paciente que eu tenho que ficar mais atento ainda. Eu vou pedir a mutação, checar se tem a mutação em todos os pacientes com adenocarcinoma. Mas nesses pacientes eu vou ficar mais atenta, porque eles têm maior risco de terem mutação e da mutação ter causado esse câncer. Entendi. Hoje a gente tem imunoterapia também, Sabrina, que assim, tá vindo com tudo. Nessa ASCO, assim, arrasou mais ainda os nossos corações. É isso que eu acho que quem tá me acompanhando viu que eu fiz vários posts sobre a ASCO, que é o maior congresso que tem de oncologia no mundo. Ele aconteceu agora no comecinho de junho. E aí eu sempre pergunto nas lives, né? Já fiz uma de cólon, já fiz uma de mama. O que a ASCO trouxe, assim, de novo para pulmão? Nossa, ele mudou todo o tratamento de novo. Por isso que eu não consigo assistir tudo, eu fico perdida, por isso que a Ju tá aqui pra me ajudar, porque eu peço ajuda pra Ju falar sobre isso. Então, vamos lá. A imunoterapia, ela já estava vindo nos pacientes que não tinham sido tratados e tinham um marcador que é o PDL1 alto, né, maior que 50%. Agora, em combinação com quimioterapia, ele vem arrasador, assim, mostrando que praticamente todos os pacientes têm benefício com imunoterapia mais quimioterapia. Então, essa combinação é tóxica, não é fácil de aguentar. É mais tóxica que a quimioterapia isolada e muito mais tóxica que a imunoterapia isolada, mas é uma opção que a gente está ganhando. Né? Mas assim, já tem no Brasil esse tratamento? Como é que é? Para pacientes com adenocarcinoma já está liberado pela ANS, já está em bula do pembrolizumab. Não sei se eu poderia falar disso. Pode, não tem problema. Já está em bula, né? Então a gente já pode prescrever. Nos pacientes com escamoso, a gente está esperando que isso vá acontecer no futuro muito próximo, porque os trabalhos foram arrasadores, foram muito melhores, tem muito benefício com a imunoterapia e quimioterapia associados. Quando a gente faz imunoterapia isolada, a gente teria para um grupo muito pequeno de pacientes, um grupo muito pequeno iria se beneficiar só com a imunoterapia, mas quando a gente associa a quimioterapia, a gente tem um grupo muito maior, o que pra gente que trata paciente oncológico, a gente cada vitória pra gente é um ganho, a gente sofre junto. Uma coisa que eu acho que vale a pena falar, né, quando eu acabei a minha residência, quando eu fazia residência, isso, ó, vai a tempo, a gente costumava falar que o paciente de câncer de pulmão, a gente chama de investir, né? A gente só fazia quimioterapia, a gente só tentava fazer bastante tratamento em paciente que estivesse muito bem, porque o tratamento era muito agressivo e a chance do paciente viver mais tempo era muito pequena, num período muito curto. E com o passar do tempo, a gente consegue tratar mais pacientes até que não estejam tão bem fisicamente, porque a gente se anima, a gente sabe que o benefício do tratamento é grande, o paciente vai conseguir não só ter uma qualidade de vida melhor, como viver mais tempo com a doença, sem dor, sem tanto efeito colateral. Então, eu acho que a grande mensagem que a gente tem que passar aqui, quando a gente faz uma live dessa, né, que a gente está tirando um pouco aquela ideia de que todo paciente com câncer de pulmão ele vai morrer amanhã e que ele vai viver muito mal. Eu acho que a grande função da gente fazer essas lives é a gente falar para os pacientes, para eles irem aos médicos, procurarem ajuda. Quanto antes a gente tratar, a gente tem cura. E mais, mesmo quando a doença está um pouco mais avançada, a gente consegue promover, fazer um tratamento melhor, aumentar a qualidade de vida e até uma vida mais longa do que a gente tinha até pouco tempo atrás. Cada ano que a gente tem uma mudança e deixa a gente com vontade de investir nisso, né? Cada ano que a gente passa, assim, os tratamentos mudam. A gente pensa que há 10 anos atrás a gente não tinha terapia-alvo. Há 5 anos atrás a gente não falava de imunoterapia. Então hoje a imunoterapia está vindo e está vindo para ficar. Assim, a gente vai imaginando que a imunoterapia vai vir para mais precoce, para os pacientes ainda com diagnóstico mais precoce, não com doença avançada. Ainda não tá vindo, ainda não veio, mas tá vindo. Então isso pra gente é assim, muito motivador. Muito bom. Eu fico feliz porque eu sempre fico acompanhando o pulmão, eu às vezes
trato porque eu gosto de ver todos os tipos de tumores, mas eu sempre tive um respeito, assim, né? Porque a gente sabe da alta mortalidade que tem, a gente fica muito preocupado com o paciente, não é? O paciente sente falta de ar, o paciente sente tosse, é uma coisa que deixa o médico angustiado, a gente não gosta de ver o paciente sentindo tanta coisa, e quando a gente vê que o tratamento tá mudando, que o paciente vai vir melhor no seu consultório, que ele vai vir mais feliz, que ele vai acreditar que a família tá mais feliz, então assim, todo ano que passa a gente tem mais tratamento e a gente quer passar essa noção para vocês verem que a coisa tá chegando e a coisa tá mudando, não é verdade? Isso é bem bacana. Então na ASCO a gente fica em cima mais da imunoterapia que tá chegando aí, já tem aprovação, então no ano que vem a gente vai ter mais novidades, vai ter mais remédio aprovado, né? Com certeza, a gente tá animadíssimo pro ano que vem. Então tá, a gente tá com meia hora aqui de live, a gente tá bem na metade, então vamos tirar um pouquinho as dúvidas que eu recebi, que a gente recebeu, né? A primeira pergunta, todo nódulo pulmonar é câncer? A gente falou que nem tudo que aparece no pulmão é câncer, mas e nódulo? Nódulozinho assim, tá lá? Aquela velha ideia, tem que ter biópsia. Ele pode... Assim, a gente já sabe que a população brasileira tem muito nódulo pulmonar pequenininho, a gente tem contato com tuberculose, a gente tem contato com infecção, a gente tem contato com infecção por fungo, então a gente da população brasileira tem muito nódulo pequenininho, isso é comum. E as tomografias estão cada vez melhores, então cada vez a gente pega mais lesãozinha pequenininha, que a gente não acharia antigamente. A maioria vai ser benigna. Hoje uma paciente me mandou uma mensagem, uma pessoa que tá me seguindo, falou assim, poxa doutora, minha mãe teve câncer de pulmão, não lembro se foi mãe ou pai, me desculpa, aí eu tô com um nódulozinho no pulmão e o médico, ele pediu uma tomografia para daqui a 3 meses. Será que ele tá errado? Será que não é melhor biopsiar? Então às vezes tem um nódulo tão pequeno que não tem como a gente biopsiar, não é isso? E o certo é justamente esse, a gente ficar acompanhando. Se é um nódulo bem pequenininho, com menos de 1 centímetro, a gente vai acompanhar depois de 6 meses, 3 meses, 6 meses, tá ótimo, para ver se esse nódulo cresceu. Se ele cresceu, se ele mudou de comportamento, é um nódulo que a gente pode pensar em biopsiar. Mas se não, a gente pode ficar acompanhando. A nossa população tem muito nódulo. E as tomografias veem muita coisa, muito mais do que realmente deveria. E é o problema da gente biopsiar todo mundo. Imagina o risco que a gente causa em biopsiar e vir negativo em todo mundo. Cada exame, cada procedimento, ele tem risco. A gente tem que pensar o quanto ele vale a pena ser feito. Ele tem que ser feito para dar um diagnóstico, ele tem que ser feito. Aí tudo bem, mas vamos fazer porque eu tô nervosa, eu não vou aguentar esperar 3 meses, esperar 6 meses. Não é o exame que vale a pena, porque os estudos mostram que esperar 6 meses é quanto vale a pena. Entendi. Como é feito o diagnóstico, acho que a gente já falou, né? Explicou bastante. Tem uma pergunta aqui, quantos casos, em média, estão relacionados ao cigarro? A gente estima que cerca de 80% dos casos de câncer de pulmão estariam relacionados ao cigarro. A gente espera que esse número vá diminuindo. No mundo já está diminuindo. No Brasil ainda não. A gente ainda não consegue ver essa diminuição. Mas os nossos dados, eles são muito pouco válidos. Assim. Agora, até a gente... acho que você também publicou sobre isso, sobre a notificação compulsória. Isso, né? Do Ministério da Saúde. A partir de dezembro, o câncer vai ser de notificação compulsória. Isso vai nos ajudar a ter dados e vai ajudar a saúde, né, do Brasil a se organizar como vou diagnosticar os pacientes, como vou tratar os pacientes. Porque só tendo números pra gente saber como gerir. Até pra gente cobrar tratamento para as doenças, né? A gente pode falar, olha, a tua doença tá explodindo em determinada região, essa região tem que ter mais atenção para determinada coisa, então acho que... Mais hospitais, né? Mais hospitais cirúrgicos, mais diagnóstico, a gente tem que talvez diagnosticar mais precocemente esse paciente. Isso. E uma coisa também que eu lembrei agora, né? A questão do tratamento pro cigarro, né? Eu lembro que quando eu estudava, ainda hoje, né, conversando com pneumologistas, a gente sabe que a gente pode fazer um tratamento antitabagista, né? Eu acho importante a gente falar isso. Como é que é? Eu lembro que a gente calcula uma carga tabágica, que a gente calcula quantos cigarros a pessoa fuma por dia, por tanto tempo, e a gente chega ao valor. E normalmente quando essas pessoas entram para fazer um tratamento de antitabaco, eles
eles são avaliados se essa compulsão por cigarro é uma compulsão social, que tem gente que fuma só porque tem que segurar alguma coisa, se é uma dependência psicológica apenas, se é uma dependência física. Eu lembro que tem várias formas da gente avaliar essa questão. Então, e aí o tratamento é de acordo com esse diagnóstico, e aí pode ser um antidepressivo, às vezes tem pessoal que põe aquele adesivo, tem o pessoal que tem indicação de botar aquele cigarro eletrônico para poder aliviar essa questão do cigarro, da questão física, né, dependência física. Então, gente, se você é fumante, né, se você não consegue, doutora, eu já consegui muito, eu não consegui parar, como é que eu faço? Vocês acham que é fácil parar de um dia pro outro? Eu ouço muito isso, né? Doutora, você não sabe o que é isso? A gente sabe, não é fácil, é sofrido, gera uma ansiedade grande, tem paciente que durante essa tentativa às vezes engorda e aí para. Então, assim, é importante a gente ter ciência do risco que ele traz, e a gente sabe que não é fácil, e por isso que tem muitos serviços, né, que ajudam o paciente a parar de fumar. No SUS, inclusive, tem serviços que ajudam. Não é fácil achar os serviços, a gente sabe de todas as limitações que o SUS tem, não é todo lugar que tem, mas vá a um clínico, né, se você for paciente do SUS, vá a um clínico, um pneumologista, peça ajuda, psicólogo ajuda nessa situação também, psiquiatra. Então é importante, gente, buscar ajuda, né? Eu acho que quando a gente pede ajuda, a gente consegue parar, de repente, se encaminhar para parar de fumar. A gente sabe que é muito importante a terapia comportamental. E assim, em alguns lugares, em alguns postos de saúde, inclusive, eles oferecem terapia comportamental para ajudar a parar de fumar. A gente sabe o quanto é difícil, né? Assim, meu pai fuma, eu não consigo fazer ele parar de fumar. Então... É difícil. E a gente fica, né? Que a gente martela com o paciente, mas coisas que a gente tem dificuldade, né? Na própria casa, né? Assim, então, casa, como é que faz? Como é que faz? Obriga? Não pode obrigar, tem mais de 18 anos, sabe dos riscos, a gente explica. Então, gente, procura ajuda. Se for algum familiar seu, a gente tem que dar as orientações. Compartilhe o vídeo para a pessoa ouvir que tem várias formas de se tratar, que tem várias pessoas passando pela mesma situação e que realmente é uma batalha, mas é uma batalha para o bem, né? Da mesma forma que com o exercício eu sempre falo o paciente fala, eu vou procurar alguma coisa que eu gosto, que eu vou gostar. Gente, tem gente que nunca vai gostar de exercício, mas a Juliana adora. Mas não tem jeito, não dá para esperar gostar. Se a gente pudesse prescrever exercício em prescrição, é importante, exercício é fundamental. Então não espera o momento chegar, não espera a hora que você vai estar melhor, porque a gente sabe que a gente vive num mundo caótico e não vai ter um momento que você vai estar tranquilo para poder se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com a nossa saúde agora, porque é ela que a gente tem pra gente poder cuidar de todo o resto, gente. Então fica a dica, quem quiser parar de fumar tem que procurar ajuda e tem jeito, a gente consegue. Seguindo aqui nas perguntas, né, tem uma questão do exame de sangue, né, que não tem para diagnóstico, acho que você acabou que já falou disso, né? Não tem ainda um exame que a gente possa fazer no sangue para dar o diagnóstico, a gente não pode escanear o corpo inteiro para procurar um diagnóstico de câncer. Esses pacientes perguntam muito. Eu sei que gera muita ansiedade, o medo de ter câncer, mas a gente não tem um exame mágico em que a gente vai escanear um corpo inteiro, que a gente vai coletar sangue e vai dizer se tem ou não um câncer. Isso é muito mais complicado e talvez isso também geraria muita ansiedade, né? A gente tem que entender que ter o diagnóstico é muito difícil, mas quando tem o sintoma, seguir todos os exames de rastreio, a gente faz tudo direitinho, não precisa parar de viver para isso. Isso, aproveitando o gancho, a biópsia líquida que o pessoal outro já me perguntou, o que serve para pulmão? Como é que é isso? Então, para procurar essas mutações, a gente pode procurar no sangue. Mas assim, o sangue pode vir negativo para a mutação e ser positivo na biópsia, né? Isso pode acontecer. Mas é um bom exame para, por exemplo, olha, eu não quero rebiopsiar meu paciente,
o lugar da biópsia não vai ser tão simples. Então, é mais para quem já teve o diagnóstico, né? É necessariamente para quem já teve o diagnóstico. Viu, gente? Necessariamente você tem que ter o diagnóstico de câncer. E aí a gente pode procurar a mutação para fazer uma terapia-alvo, né? Para fazer tratamento contra aquela mutação. Porque fica o nome biópsia e sai no jornal, sai na televisão, biópsia líquida. E fala, ai, graças a Deus, não vou precisar fazer biópsia do tecido nunca mais, vou ver no sangue e resolver o problema. Não é isso, gente. Não é isso, né? Outra coisa que eu lembrei agora, que já me perguntaram, né, que a gente fala tanto de câncer que passa de mãe para filho, que tem história familiar. Pulmão é assim também? Como é que é? Não é matemática, vamos lá. Existe maior chance de quem tem história na família ter câncer de pulmão, mas não é matemática. A gente sabe que, por exemplo, o cigarro está muito mais relacionado a câncer de pulmão do que a história familiar. A gente sabe que infecção pulmonar está muito mais relacionada ao câncer de pulmão do que a história familiar. Mas sim, fica o alerta. Tem alguém na família com história familiar, a gente fica um pouco mais em alerta para buscar. A gente já sabe que o risco de ter alguma mutação, de ter alguma célula que vai se proliferar diferente, sim. Tá. A Monique fez uma pergunta, né? A Monique sempre fazendo perguntas interessantes, né? Por exemplo, metástase, quem fala assim, por exemplo, eu tive câncer de mama e agora eu tô com metástase no pulmão. Eu tenho câncer de pulmão. Como é que assim, o tratamento de quem aparece primeiro com câncer de pulmão e fala câncer de pulmão, para aquele paciente que, por exemplo, teve um câncer de mama e agora está com metástase no pulmão, é a mesma coisa, o mesmo tratamento? Como é que é isso? Não, são tumores diferentes, né? A gente diz que o tumor é da origem, né? Então, se é um câncer, se a célula começou a crescer desordenadamente na mama e foi para o pulmão, é um câncer de mama e deve ser tratado como um câncer de mama, com os tratamentos específicos para câncer de mama. Se a célula começou a crescer desordenadamente no pulmão, é um câncer de pulmão e vai ser tratado como um câncer de pulmão. A gente vai ver a tipagem da célula, a gente consegue ver isso na maioria dos casos. Entendi. Tá? Então, assim, o tratamento é diferente. Se é câncer de mama é uma coisa. Porque vários pacientes realmente perguntam pra gente, mas, não, eu tive um parente que tinha doença no pulmão, mas acho que começou... Não, então, vale de onde ele começou. Entendi. Vale a origem dele. Entendi. Eu não sei, tem alguma pergunta a mais que você recebeu? Alguma coisa que você acha importante a gente falar? A gente tem aí uns 10 minutinhos, 5 a 10 minutinhos. Tem alguma coisa que você acha que faltou a gente falar, que é importante? Eu acho que é importante a gente falar da política de saúde pública, assim, para diminuir o tabagismo. Eu acho que tem sido muito benéfica, né? Assim, inicialmente foi meio escandaloso, é um absurdo, tirou os direitos. Mas pra gente que não fuma, eu acho que foi muito melhor. E para as pessoas que fumam, ajuda a inibir, a coibir o cigarro, né? Até essa propagandinha que as pessoas falam super mal atrás de cigarro. Que tem aquelas cenas, né, da pessoa morrendo, da pessoa doente, né? Eu acho que é simplesmente pra gente poder falar, olha, você não pode dizer que ninguém te avisou. Eu acho que a nossa geração, ela não tem mais direito de fumar, assim. Ela sabe os riscos que tem do cigarro. Então uma coisa são gerações anteriores, eu fumo, eu não consigo parar de fumar. Mas a nossa geração, ela já nasceu, ela já sabia que fumar não fazia bem. A vontade que às vezes eu tenho, que chega paciente no consultório, que eu tô acompanhando por algum outro motivo, o paciente ainda fuma, né? A vontade que eu tenho é de lá na minha aula de anatomia, de quando eu fazia faculdade, a gente pegou um pulmão na mão, um pulmão de um paciente que fuma e um pulmão de um paciente que não fuma, e via a diferença que tinha isso. Um pulmão vermelhinho, saudável, e um pulmão já mais pra cinza, menor. A gente vê que aquilo não é direito e a gente fica apavorado com aquilo. Então a vontade que a gente tem, às vezes, é de pegar o paciente e mostrar para ele entender como é que faz a diferença, né? Eu já atendi uma paciente no consultório que ela fez quimioterapia para câncer de mama e agora ela vai operar a mama e ela não para de fumar. Esse cigarro atrapalha ela tanto na cicatrização. A cicatrização do paciente que fuma é uma cicatrização pior. Ela vai ser entubada, né? Se ela tiver para poder fazer cirurgia, e aí o paciente que está com o pulmão saudável, ele vai ter uma recuperação melhor disso tudo, né? Então, gente, isso é muito importante, e eu acho que quando a gente faz essas lives, a gente fala de tratamento para tirar dúvida dos pacientes,
pacientes que estão em tratamento, mas é muito importante a gente bater nessa tecla, porque a gente vive o paciente, a gente vê com o paciente com tabagismo presente, como ele sofre, né, Ju? Então isso gera uma angústia no médico danada, aí fica, o médico vai repetindo isso comigo, mas é por isso, gente, a gente fica muito agoniada de ver que o paciente não tá largando o cigarro e que isso vai atrapalhar, né? E atrapalha o tratamento, né? A gente sabe que o tratamento não fica tão eficaz. Outra coisa que eu acho que vale a pena chamar a atenção tem sintoma, tá suspeitando, vale a pena fazer exame, né? Assim, não ter medo do exame, não ter medo do diagnóstico. A gente ouve muitas vezes, eu achava que era, eu não queria saber. A gente ouve isso. O que, por outro lado, tem muita gente muito ansiosa, a gente vê muita gente que não quer saber. Normalmente é homem foge das consultas e é a mulher que arrasta, né? Então... Foge sempre da gente, nem o médico, ele nunca foi o médico, doutor. Você fala, não, tem que fazer isso, ele faz X, tá tudo bem, a gente sabe como é. Mas é importante ter o diagnóstico para poder tratar, não adianta esconder o problema, né? Assim. Entendi. É isso, gente. Eu acho que vocês viram como a Ju é fofa. Juliana adora trabalhar com ela. Foi um presente que eu ganhei ela indo trabalhar comigo lá na clínica. Um presente da Asco do ano passado. Presente da Asco. E é isso. Eu vou fazer um post hoje à noite, eu acho que vai sair. Eu fazendo uma pergunta para vocês do que vocês querem saber, tirar dúvidas para eu deixar programado para enquanto eu estiver de férias. E agradeço a Ju ter vindo aqui conversar com a gente. A Ju tem a página dela também no Facebook e no Instagram. Qual é essa página? Doutora Juliana Minelli, podem visitar, podem fazer perguntas. Doutora Juliana Minelli, o nome dela tá escrito no post falando que eu avisei da live, então tá ali o nome dela, doutora Juliana Minelli. Podem seguir, pode curtir, a Ju faz muito post legal também. E assim, daqui a pouco eu vou perturbar ela para fazer mais live comigo. Podem tirar dúvidas também na página dela, segue a Ju. E quem ficou com dúvida, alguma coisa que eu não respondi, pode deixar na minha timeline que a Ju, a gente responde depois. Obrigada, Ju. Pode me chamar sempre. Tchau, gente. Beijo.